Fala galera, canal 7337 aqui. Caso você não saiba, 7337 é a minutagem no qual Hugo Souza acabou com o sonho da porcada no Campeonato Paulista de 2025. E hoje, finalmente, iremos falar um vídeo bem animado, porque agora sim, vocês reclamaram, é parâmetro sim. Bora comentar sobre Corinthians 4, Internacional 2, 3 de Yuri, 1 de Coronado. Podia ter sido 4 do Yuri, podia ter sido 1 do Memphis. Então, assim, podia ter sido um 6-2, no mínimo. Mas, vamos começar por partes. Por partes, vamos igual o Jack Stripador, bora por partes comentar sobre o que foi o primeiro tempo e o despertar do Corinthians no segundo tempo, com as mudanças do Dorival, com a melhora na verdade, entrada muito focada de alguns jogadores e quem sabe despertar a volta de outros. Então já não esquece de deixar seu like, se inscrever, tá bom? Estamos chegando a não sei quantos inscritos, eu só, enfim, acho que estamos chegando a 20, tipo isso. Mas beleza, é isso, bora lá. Diferentemente do que a galera achou, o Corinthians não iniciou o primeiro tempo tão pressionando assim. Nos primeiros 5 minutos deu mais Inter, o Corinthians precisou desse tempinho pra acordar, aí pressionou. Aí a gente foi bem e começamos com o primeiro gol do Yuri. O primeiro gol foi muito bem. Agora é real que eu nem lembro a jogada. Nem lembro a jogada como foi, mas o primeiro tempo do Corinthians até o momento do gol, do primeiro gol, a gente sofreu 5 minutos, depois acordou e foi bem. Acontece que depois disso, rolou o apagar das luzes, por assim dizer. Corinthians fez o gol e aconteceu o que sempre acontece. Corinthians apaga. E o primeiro gol que a gente toma foi uma falha de todo mundo. Todo mundo, assim, do meio pra trás, no máximo não foi falha do Yuri do Memphis, no máximo, e olha lá. Porque o Internacional tava pressionando, a bola tava ficando muito na nossa linha de fundo, na nossa lateral, e em vez de despachar, mandar pra lá e pro time respirar, o Corinthians insistiu. Pô, Corinthians insistiu em querer e sair com a bola. E aconteceu isso. Então foi num passe que o Carrilho errou pro. Acho que foi pro Memphis ou pro Mateuzinho, não vou lembrar. Mas um passe que o Carrilho errou. E num cruzamento, Hugo marcando a bola. Tomamos. Tomamos. E, e o que já estava apagado ficou mais ainda, porque no segundo gol que a gente toma, foi simplesmente um jogo de futsal, só que do ensino médio contra o fundamental. Porque a gente simplesmente deixou o Inter tocar. Tocou, tanto que eu falei pra galera, foi gol de FIFA. O segundo gol do Internacional foi gol de FIFA. Sabe quando você aperta L1 e passa? É isso, foi gol de FIFA. Então, no primeiro tempo, até o gol, o Corinthians foi ok, foi bem, conseguiu fazer o trabalho que tinha que ser feito. Mas após o primeiro gol, só já tava na cara que só podia voltar após o segundo, após o intervalo. Aí no intervalo a coisa começa. Até porque teremos que falar de alguns lances aqui, né? Alguns lances bem diferentes que aconteceram nessa jogada, nesse jogo, até porque justificam os 14 minutos de acréscimo no segundo tempo. Mas bora lá. Primeiro tempo encerrou, Corinthians tomou a virada de 2-1 e fomos pro vestiário. Voltamos com uma única substituição. Sai Hugo e entra Matheus Bidu. E que bom que entrou Matheus Bidu. Hugo teve até alguns momentos que ele tentou. O microfone caiu. Na verdade, não é que ele caiu, eu sempre derrubo ele. Então, voltamos pro segundo tempo e Dorival tirou o Hugo e colocou o Matheus Bidu, e que bom que ele fez isso. O Hugo, em alguns lampejos de ideia no primeiro tempo, tentou avançar um pouco, dando o apoio. Não lembro quem tava do lado dele, se era o. Acho que era o Romero. E foi isso. Bidu voltou. Bidu entrou. E entrou muito bem. Bidu deu o apoio que o lado dele, o lado esquerdo, estava precisando, seja com o Yuri ali, seja com o Memphis ali, que às vezes eles trocavam, mas ele deu o apoio que estávamos precisando, e real. Estávamos muito porque tava, a ponta esquerda não estava avançando. Então o Dorival optou por deixar mais o Bidu apoiar e o Mateuzinho recuou um pouco mais. Ele não subia tanto nas jogadas. Então encontramos um gol. Encontramos um gol de Yuri Alberto. Yuri Alberto, que foi um cruzamento no qual o Romero dominou, isso queria bater, escorregou, e Yuri chegou e meteu a bomba.
Acontece que na origem da jogada falta de Mateuzinho. Então o Mateuzinho ele deu um carrinho para pegar a bola, ele encostou primeiro no pé do não sei quem do Internacional, um que deve estar chorando, não sei quem da Internacional, e depois pegou a bola. Então, e o juiz não deu falta no lance. Ele, do que eu lembro, o juiz não estava próximo do lance. Então, essa eu vou eximir um pouco o juiz. Beleza? Aí, gol anulado. Fechou. Corinthians continua com 2-1. E agora eu não vou lembrar a ordem dos fatores, tá? Mas isso não vai alterar o produto. Então, na linha temporal não vai alterar tanto. Encontramos o empate novamente com o Yuri. E esse empate novamente com um jogador que eu vou falar individualmente mais pra frente, mas de Carrilho, que, ó, lógico, quem roubou a cena do jogo foi o Yuri Alberto, que fez 3 gols e poderia ter sido 4. Mas o que jogou Carrilho também não tá escrito. Mas novamente encontramos com Carrilho, começa a jogada. Então, cruza, acredito que Bidu cabeceia, e por isso que eu tô falando que Bidu entrou muito bem. Bidu cabeceia e Yuri cabeceia pra dentro do gol. E esse, graças a Deus, não foi anulado, né? Porque vai que. Então, encontramos o empate, retornamos 2-2. E aí, vamos para a virada. Enquanto isso, aconteceu. Ah, não, ainda não tinha acontecido. Vamos para a virada, no qual o Carrilho, novamente, o Carrilho ficou muito na ponta direita hoje, aproveitando que o Mateuzinho acabou não subindo tanto, então o Carrilho teve um pouco mais de liberdade para ficar mais naquela ponta. E num cruzamento espetacular para uma finalização espetacular de Memphis Depay. Um chute que pega na trave e entra, pega na rede, não tem como, tipo, anular esse gol. Mas foi anulado. Porque na origem do lance, e esse é o lance que me deu raiva do jogo. Porque o primeiro que foi falta na origem da jogada, foi falta do Mateuzinho, só que o juiz não estava perto. O juiz não viu. Do que eu lembro da minha cabeça, ele não estava tão perto. Mas no segundo lance, ele foi o VAR chamou para ver uma falta do André Ramalho. E o juiz estava na frente do lance. Quando aconteceu, o juiz olhou para o lance, mandou seguir e fez aqui, ó, bola, só bola. Ele mesmo deixou. Aí, e uma coisa que apesar de ser o Galvão falando, e eu concordei com ele, é que parece que a arbitragem fica tão manca de VAR que os caras não têm convicção em nada do que faz. Não tem convicção, velho. Porque você bancou ali, ó. Você bancou ali, ó. Ó, eu tava na frente, não foi falta. Mas aí o VAR chama e anula o que seria a nossa virada. Terceiro gol anulado. Nesse meio tempo, acontece a expulsão do ex-jogador corintiano Bruno Henrique, que, aliás, muito bem expulso. Porque no primeiro tempo, se não me engano, foi no primeiro tempo, ele tinha tomado cartão por uma falta bem complicada também. E agora, no segundo tempo, o idiota, depois de uma disparada que, se não me engano, era do Ranieri, dá um puta de um carrinho e não quer tomar cartão. É isso aí. E tomou cartão que foi expulso. Então, Corinthians com 11, Internacional com 10 e encontramos a nossa virada em um pênalti cometido em cima de quem? De quem entrou muito bem. Matheus Bidu. No lance que o Romero, o Oscar Romero, ele vai tentar despachar a bola e do que eu tinha visto, não era ele que pega na bola, mas nos comentários falaram que ele que pegou. Mas ele tira a bola e deixa o pé. Só que ele não deixa o pé, tipo, pisa no pé do Bidu, algo do tipo. O pé pega na barriga do Bidu, o cravo pega na barriga e raspa assim. Então, assim, você vai me falar que essa porra não é pênalti, você tá louco. Você tá louco. Então, pênalti muito bem marcado e Yuri, pra fechar o hat-trick, bateu. Eu estava com um receio que fosse o Yuri, eu achei que ia ser o Memphis, mas o cara já tinha feito 2 gols, fecha o hat-trick, beleza, viramos. Viramos e encontramos o quarto gol após algumas mexidas do Dorival. Porque antes do terceiro gol, ele já tinha colocado Thales e Coronado. Tinha tirado Ranielli e não lembro quem mais. Aquele Ranielli e Martinez. Tinha tirado esses dois pra gente conseguir ter mais espaço. Aí quando a gente faz o terceiro gol, ele tira Carrilho pra pôr o Charles. Charles que 3 minutos em campo tomou cartão. Achei que precisava do cartão? Não, mas do jeito que tava o jogo, ele ia tomar alguma hora. Tomou. Beleza, quando entra o
o Charles, o Inter, ó, mesmo com a menos, vai pra cima. Acontece que o Inter fez o grande favor de colocar 5 volantes contra a gente e o Inter tem um jogo aéreo mais fraco que o nosso, o que é algo bem difícil. Então, todas as bolas aéreas a gente estava encontrando alguma coisa, o gol só tinha que sair. E após o pênalti, após todas essas substituições que eu falei, tivemos o gol de com assistência de um jogador que eu não sabia o porquê ele estava aqui e gol de outro. Num lance de contra-ataque, que eu não lembro agora como é que foi o desarme, algo do tipo, mas que Thales Magno, que até o momento tinha entrado e não tinha acertado nada. Não tinha acertado nada, e essa é a real. Ele não tinha feito nada de bom. Não só agora, né? Nos últimos jogos também. Mas em um lance que ele consegue se desvirtuar dos marcadores e um pouquinho de sorte. A sorte favoreceu agora que a bola bateu na barriga dele e voltou. Na tentativa de desarme, ele encontra o Coronado. E o Coronado descansado e contra adversários que parece que ele já sabe que vai ganhar, ele joga muito. Foi assim ano passado contra o Fortaleza, foi assim ano passado contra o Fortaleza e foi agora contra o Inter. Porque o que ele faz com aquele goleiro Antony, que deveras jogou muito hoje, o goleiro dos caras, foi absurdo. Ele simplesmente, o Coronado, após o passe do Thales, ele pega a bola, dá aquela disparada e ele olha para a área, mas não ia dar tempo de passar pro Yuri ou para qualquer um que chegasse. Então ele resolve. Só que ele não resolve batendo no canto do goleiro, estufando na rede. Ele finge que vai bater no canto e dá uma cavadinha com o goleiro de joelhos, só olhando assim, ó. Isso foi lindo. Tá, isso devia estar no X-Videos. Devia não. DVD de X-Videos. Foi mal. Aí foi só pra fechar o caixão. E antes de eu falar dos nossos jogadores individuais, eu tenho que comentar sobre uma entrevista que eu não sei quem, o aleatório do Internacional, comentou. Oi, como é que foi? Foi um jogo. Perguntaram, né? Uma entrevista pós-jogo. Perguntaram. Ah, foi um lance muito. Foi um jogo com muitos lances polêmicos, essas coisas. E o cara me solta. É sempre assim. É 12 contra 11 aqui. Aí eles reclamaram que teve pênalti em cima dos caras lá no primeiro tempo, pênalti do Yuri Alberto. Falou que o Yuri Alberto tinha que ter sido expulso também. Aí, cara, a gente teve 2 gols anulados. Aí ele também reclamou, né? Falou um monte. E assim, o cara falou mesmo, tá? Falou, tipo, segundo ele, o Inter só perdeu por causa da arbitragem. Não foi da incompetência dos caras. É. Que simplesmente a gente já devia estar com um a menos, que a gente eles iam ter um pênalti a favor deles, e que o Bruno Henrique não devia ter sido expulso, porque o lance não era pra expulsão. Amigão, eu quero que você vá tomar no meio do teu cu. Meu irmão, a gente teve 2 gols anulados. 2 gols anulados. Teve o Mateuzinho, tomou cartão depois do lance do VAR também. Então, assim, ou você para de chorar e coloca no DVD, ou você para de chorar e coloca no DVD. Só lamento. Só lamento. Não tem essa aqui. Não tem. E é aquela coisa. Eu vou até falar uma palavra, acho que eu vou falar errado. Mediocridade do Internacional em odiar o Corinthians. E é sempre assim. Por que que eles odeiam a gente? Não me interesso. Me interesso pelo Internacional? Não. Por quê? Porque ninguém se importa com o Internacional a não ser o Grêmio. Tá entendendo? Essa é a diferença. Mas bora lá, bora falar dos nossos jogadores individuais. Hugo não tinha o que fazer. Hugo não foi exigido, a real é essa, que tirando os 2 lances do apagão que eu falei, Hugo não foi exigido em nenhum momento. No máximo uma cabeçada aqui. Teve até o lance dos caras querendo fazer gol antes do juiz autorizar, a gente fazer substituição. E quem sabe eles reclamam disso também, né? Vocês têm um argumento. Porque se o juiz não deixou o jogo jogar e vocês querem, não deixou o jogo. Não iniciou o jogo, perdão. Vocês querem marcar o gol antes do jogo começar, faz sentido. Toma aí. Aí vamos para Mateuzinho. Mateuzinho não foi a melhor partida dele hoje. Não vou dizer, não vou mentir, não foi a melhor, mas ele não foi mal. A real, antes de eu continuar, o time inteiro não foi mal, tirando o apagão que acontece. Que é isso que tem que ser trabalhado.
tá? Então eu vou deixar essa parênteses aberta aqui para não ter que repetir. O time inteiro não foi mal, tirando o Hugo, que foi complicado. O Hugo, não o Hugo Souza. E é isso, tá bom? Ramalho e Kaká. Ramalho e Kaká. Ramalho hoje, skin de 2024, tá? Jogou muito. Seguro, calmo e, e foi quase beirando o impecável. Kaká, beirando com as suas limitações também, foi muito bem, tá? Kaká foi muito bem. Hugo. Hugo é abaixo. Não tem muito como fugir disso. Hugo é abaixo. Então, não vou pôr a culpa inteira dele no gol dos caras, porque foi culpa do sistema defensivo inteiro, tá? Mas o Hugo foi abaixo. Mateuzinho, perdão, Mateuzinho não, Matheus Bidu, perfeito quando entrou. Quando voltou do segundo tempo, quando entrou pro segundo tempo, Mateuzinho fez total diferença para nossas criações e para nossa defesa também. Não, minto, não, vou me corrigir, nem tanto pra defesa, porque pra defesa, com a subida dele, Mateuzinho, Ramalho e Kaká seguraram muito bem. Martinez, Ranielli, mesma coisa. Martinez e Ranielli tiveram um desempenho ok. Aliás, eu lembrei agora. A dancinha do Martinez me quebrou. Só que é foda, que o Martinez, ele se estressa muito, mas ele também, é impossível negar, ele entra na cabeça dos caras. Ele entra, não tem jeito, não tem jeito. O homem é chato, venezuelano é chato. Então a dancinha dele, preciso de um GIF disso. Se alguém fizer, me manda. Foram bem, foram bem. Não foi espetacular, mas foram bem. Ranieri gerou, conseguiu já aquele lance da expulsão. Ranieri teve um chute também perigoso, que não foi a melhor decisão, mas eu entendo. Foi no primeiro tempo, então foram bem. Aí temos Carrilho, Carrilho, eu acho que é um outro jogo que eu não preciso falar de Carrilho, que se não é se não são os 3 gols do Yuri, o jogo é dele. Que joga, o Carrilho é absurdo. E eu vou dar um detalhe aqui, eu quero ver se vocês concordam comigo, porque eu acho isso muito importante. O meio-campo está aprendendo com o Carrilho, principalmente Martinez e Ranielli. Por que eu digo isso? Porque existem, e vocês vão reparar se vocês forem ver os lances do jogo, vários lances na qual o que a gente esperava de Carrilho e Ranieri, que era isolar essas coisas, estão conseguindo parar, girar e tocar. Muito semelhante, mas obviamente nunca igual e nunca melhor ao que Carrilho faz. Porque obviamente não tem a genialidade que o Carrilho tem, mas muito semelhante. E estou achando isso muito interessante, tá? Bora lá. Romero. Romero, mano, foi bem, só que chegou uma hora que a gente não fazia mais sentido ele estar em campo, tá? Mas o Romero não foi mal. O lance do gol anulado, do gol do Yuri anulado veio dele, do cruzamento, né? Ele que dominou, apesar de escorregar, mas ele estava lá, né? Essa é a questão, tá? Memphis jogou até o final, jogou com raça e jogou bem. Isso que é importante. Memphis é aquela coisa. Eu acho real que pro Corinthians financeiramente, quanto menos o Memphis marcar, melhor. Mas jogou muito. Jogou muito. Raça. E dominou ali o ataque. Dominou. O gol dele, infelizmente, foi anulado. Seria um golaço, golaço. E Yuri. O que falar de Yuri Alberto? O que ele fez com a defesa do Internacional no primeiro gol, meu irmão? Meu irmão. Absurdo, tá? Absurdo. Aquele chute de esquerda matou, tipo, toda a defesa. Segundo gol, brigou dentro da área e terceiro gol de pênalti. Então, Yuri Alberto guarda a bola, que esse lance é dele, esse jogo é dele. E vamos falar também, Thales, Coronado, o Charles, eu nem vou falar, porque o Charles entrou pra segurar e fez o que ele tinha que ser feito, apesar do cartão, tá? Agora, 2 pontos interessantes, Thales e Coronado. Eu entendo que por ter entrado e ter acontecido o gol, você fica acredito eu, que possa ter ficado um pouquinho mais relaxados e mais confiantes para conseguir fazer umas jogadas. Mas é aquela coisa que eu falei, o Thales não tinha acertado nada até a assistência, tá? Não tinha acertado. E Coronado teve a calma que a gente espera de Coronado. Recordei, até porque um dos gols que foi anulado, quem abriu a bola pro Carrilho, no qual acontece o cruzamento após pro Memphis, foi o Coronado. Então, assim,
ele não entrou mal. Não entrou mal, o que já aconteceu anteriormente. Ele não entrou mal. Entrou muito bem. E resumo geral do Corinthians hoje. É cuidar desse apagão que a defesa tem. Que eu não sei o porquê acontece. Eu de verdade não sei o porquê acontece. Mas é cuidar desse apagão. Porque se não é isso, de verdade, se não é esse apagão, podia ter sido uns 4-0, 5-0. Porque o que o Internacional fez foram os 2 gols. E é isso. É isso. E por total incapacidade do Corinthians marcar. Então, tem que tomar cuidado só com esse apagão. É só isso. De resto, de resto, o meio resolve. E o meio sem garro resolveu. A falta de criatividade que a gente sente com a ausência do garro, não vou dizer que é compensada, mas ela é quase que substituída, sabe? Por mais segurança no meio, por mais calma de Ranielli, pela habilidade de Carrilho. E hoje estivemos sem Bidon, que Bidon tem um passe melhor do que o Martinez, entende? E mesmo assim conseguimos arranjar esses 4 gols, que poderiam ser 6, né? Então é isso. Corinthians 4, Internacional 2. Quero dizer, bota no DVD, Renata Fã, só lamento. E, novamente, para aquele jogador aleatório que ficou reclamando, ai, são 12 contra 11 aqui, é sempre assim, o Yuri devia ter sido expulso, meu irmão. Chola mais, que tá pouco. Aliás, adorei assistir a live da TV do Internacional, aqueles caras lá chato. Os Babel, mas deveria ter sido expulso, só lamento. Deixa o like, se inscreve.